Para viver com proveito a direção espiritual, além das sugestões que acabamos de ver, aconselho vivamente o seguinte. Prepare bem cada conversa, fazendo um pouco de meditação a respeito. E se isso pode ajudá-lo, tomando umas notas por escrito, uma listinha dos temas de que quer falar. E, sobretudo, como lhe estou insistindo, pedindo muito a ajuda do Espírito Santo. Não vá à direção para gastar o tempo com conversa mole, falando das notícias do jornal, do frio e do calor e de outras coisas que não têm nada a ver. Em todo caso, só uns poucos minutos como prólogo cordial para começo de conversa. Não se esqueça de começar informando como é que viveu os conselhos recebidos na última entrevista, as dificuldades com que deparou para cumpri-los, as fraquezas, preguiças, tentações, etc., que o levaram talvez a abandoná-los, etc. Comente também as inspirações, os bons pensamentos que Deus despertou na sua alma para melhorar alguns defeitos, concretizar algumas iniciativas de vida espiritual ou de apostolado, fazer novas mortificações, etc. É muito bom não ser sujeito passivo, que só escuta conselhos. Seja também ativo, ou seja, pense e apresente ao diretor novas propostas de luta espiritual. Por exemplo, gostaria de ler tal livro. Pensei em tais penitências e temas de meditação para a Quaresma. Gostaria de preparar o Natal assim. Pensei que poderia ter tal conversa com um amigo afastado de Deus. Os temas da direção espiritual, os assuntos que convém tocar nas conversas com o diretor, são muito variados e é impossível falar de todos em uma só entrevista, tendo também em conta que às vezes só poderá contar com 15 minutos, meia hora ou pouco mais. Mas, como fizemos em outras reflexões, vou sugerir-lhe aqui alguns que julgo mais importantes. Em primeiro lugar, fale claramente dos assuntos que, por vergonha, por medo de ficar mal e de desiludir o diretor, mais lhe custe falar. Uma queda mais séria, uma infidelidade conjugal, uma reincidência na preguiça tola e nas omissões, etc. São José Maria dizia que quem oculta ao seu diretor uma tentação tem um segredo a meias com o demônio. E em sentido positivo acrescentava: acabaram-se as aflições. Descobriste que a sinceridade com o diretor conserta com uma facilidade admirável aquilo que se entortou. Depois, os problemas que estão exigindo mais esforço, mais oração e às vezes mais conforto e até consolo. Dramas familiares, filhos que se desencaminham, graves dificuldades no trabalho, doenças sérias. Tenha, porém, em conta que se você só buscasse desabafo e consolo, não acharia solução. O melhor consolo é o conforto, ou seja, o conselho que fortalece a alma, que o ajuda a levar com garbo aquela cruz e santificar-se com ela. Comente como foi seu programa de vida espiritual, se o cumpriu, se foi constante e pontual, como fez a oração e o exame diário, como preparou as comunhões, que empenho colocou em melhorar a presença de Deus no trabalho, como praticou as mortificações, que frutos ou dúvidas lhe suscitou a leitura do Evangelho e de algum livro espiritual, etc. É preciso ir tratando das virtudes em sucessivas conversas, especialmente daquela ou daquelas que mais falta nos fazem: humildade, paciência, castidade, ordem, intensidade, perfeição no trabalho, caridade e luta contra os defeitos do temperamento. Tendo em conta que não há verdadeiro amor a Deus sem amor ao próximo, falemos da nossa melhora no trato habitual com os que convivem e trabalham conosco, especialmente esposa, marido, filhos, e do apostolado que fazemos. Primeiro, do apostolado pessoal com parentes, colegas, amigos, depois da colaboração em iniciativas de apostolado. Se tiver se sentindo incomodado por alguma dúvida de fé, alguma dificuldade para entender a doutrina da Igreja, algumas palavras ou atitudes do Papa que não entendeu, não deixe de apresentar essa dúvida ao diretor. Depois de lhe dar essas sugestões, acho importante insistir em que não se trata, em absoluto, de falar de tudo isso em cada conversa. Fale do que seja mais relevante, do que mexa mais com a sua alma, especialmente do andamento das práticas espirituais. Em todo caso, parece-me que essas sugestões não deixam de ser um roteiro útil para
ir preparando e renovando, ao longo dos meses e dos anos, as conversas de direção espiritual e para avaliar se a está aproveitando bem. 33. A irradiação da vida interior. Título: A lareira e a seiva. Você sabe que a vida interior não seria cristã se ficasse encapsulada no íntimo da alma como num refúgio egoísta. A autêntica vida interior, de que tratamos em todas as reflexões anteriores, é como um fogo de uma lareira espiritual que aquece e dá sentido divino à vida inteira. Ao trabalho e à família, às alegrias, às penas, às tarefas e ao lazer, à vida do lar e à generosidade que se prodigaliza em amor ao serviço do próximo. Cristo expressou claramente isso por meio da alegoria da videira e dos ramos. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Se alguém não permanecer em mim, secará. E você sabe o que entende Jesus por permanecer nele? Ouçamos de novo suas palavras. Como o Pai me ama, assim também eu vos amo. Permanecei no meu amor. É disso que se trata. É para isso que queremos cultivar e levar a sério a nossa vida interior. Para nos unirmos a Cristo, a fim de nos impregnarmos da seiva do seu amor. Do amor que Jesus nos dá, derramando em nós a graça do Espírito Santo. E assim passarmos a viver uma vida de amor. Esse é o caminho da santidade, porque o amor é a essência da perfeição. Tudo o que se faz por amor, escreve São José Maria, adquire formosura e se engrandece, e desvenda o panorama de uma vida toda de amor. Fazei tudo por amor. Assim não há coisas pequenas, tudo é grande. Queres de verdade ser santo? Cumpre o pequeno dever de cada momento. Faze o que deves e está no que fazes. Um pequeno ato, feito por amor, quanto não vale? Título: O ramo que dá fruto. Se você tiver verdadeira vida interior, verdadeira significa sincera e esforçada, não perfeita, será um ramo que dá fruto, especialmente dará 2 tipos de fruto. O fruto das virtudes. É impossível lutar para amar e unir-se a Deus se não vai melhorando, crescendo continuamente nas virtudes telugais, fé, esperança, caridade, e nas virtudes humanas, prudência, justiça, fortaleza e temperança, e as incontáveis virtudes que giram à volta delas. Por isso, São Paulo, quando fala dos frutos do Espírito Santo, que é o amor divino substancial, enumera uma série de virtudes. O fruto do Espírito Santo é a caridade, a alegria, a paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança. A melhora nas virtudes é um primeiro teste de qualidade da nossa oração e, em geral, da nossa vida interior. O fruto dos deveres, isto é, o melhoramento do conjunto de deveres que formam a tapeçaria do nosso dia a dia, deveres familiares, profissionais e sociais. Também nesse campo dos deveres, precisamos fazer o teste da verdadeira vida interior, formulando-nos algumas perguntas que vou ilustrar com palavras de São José Maria. Estou santificando a minha vida familiar? Os casados, dizia São José Maria, estão chamados a santificar o seu matrimônio e a santificar-se a si próprios nesta união. Por isso, cometeriam um grave erro se edificassem a sua conduta espiritual de costas para o lar, à margem do lar. A vida familiar, as relações conjugais, o cuidado e a educação dos filhos, o esforço necessário para manter a família, para garantir o seu futuro e melhorar as suas condições de vida, o convívio com as outras pessoas que constituem a comunidade social, tudo isso são situações humanas comuns que os esposos cristãos devem sobrenaturalizar. Os casais têm graça de estado, a graça do sacramento, para viverem todas as virtudes humanas e cristãs da convivência. A compreensão, o bom humor, a paciência, o perdão, a delicadeza no comportamento recíproco. Para tanto, o marido e a mulher devem crescer em vida interior e aprender a Sagrada Família a viver com delicadeza, por um motivo humano e sobrenatural ao mesmo tempo, as virtudes do lar cristão. Estou santificando o meu trabalho? Na simplicidade do teu trabalho habitual, continuo a citar São José Maria. Nos detalhes monótonos de cada dia, tens de descobrir o segredo, para tantos escondido,
da grandeza e da novidade, o amor. Não podemos oferecer ao Senhor uma coisa que, dentro das pobres limitações humanas, não seja perfeita, sem mancha, realizada com atenção até os mínimos detalhes. Deus não aceita trabalhos marretados. Por isso, o trabalho de cada qual, essa atitude que ocupa as nossas jornadas e energias, há de ser uma oferenda digna aos olhos do Criador. Em uma palavra, uma tarefa acabada, impecável. Deves manter, ao longo do dia, uma constante conversa com o Senhor, que se alimente também das próprias incidências da tua tarefa profissional. Como é importante a presença de Deus no trabalho. Estou santificando as minhas relações sociais? Aí onde estão os nossos irmãos, os homens, aí onde estão as nossas aspirações, o nosso trabalho, os nossos amores, aí está o lugar do nosso encontro cotidiano com Cristo. Deus nos espera cada dia, no laboratório, na sala de operações de um hospital, no quartel, na cátedra universitária, na fábrica, na oficina, no campo, no seio do lar e em todo o imenso panorama do trabalho. O cristão, como Cristo, deve viver de rosto voltado para os outros homens, olhando com amor para todos e cada um dos que o rodeiam, para a humanidade inteira. Se deixarmos que Cristo reine na nossa alma, seremos servidores de todos os homens. E, falando especificamente do apostolado, acrescenta: é preciso que sejas homem de Deus, homem de vida interior, homem de oração e de sacrifício. O teu apostolado deve ser uma superabundância da tua vida para dentro. Finalmente, tem palavras incisivas sobre a responsabilidade social dos cristãos que nenhum pode esquecer. Um homem e uma sociedade que não reajam perante as tribulações ou as injustiças e não se esforcem por aliviá-las, não são nem homens nem sociedade à medida do amor do coração de Cristo. Os cristãos, conservados sempre a mais ampla liberdade à hora de estudar e de aplicar as diversas soluções, e, portanto, com um lógico pluralismo, devem identificar-se no mesmo empenho em servir a humanidade. De outro modo, o seu cristianismo não será a palavra e a vida de Jesus. Será um disfarce, um logro perante Deus e perante os homens. Depois de passar os olhos pelos textos que acabo de transcrever, parece-me que você compreenderá melhor as palavras que São Paulo escreveu a Timóteo. A piedade é útil para tudo, porque tem a promessa da vida presente e da futura. Vale a pena, pois, esforçar-nos de verdade para adquirir uma vida interior séria, capaz de ser fecunda em todos os campos da vida e de dar muito fruto. Nisto é glorificado meu Pai, disse Jesus na última ceia, em que deis muito fruto. 34. Uma garantia importante. Ao terminar o discurso da montanha, que recolhe as linhas mestras do seu ensinamento, Jesus disse umas palavras que depois do que meditamos nas páginas anteriores, convém muito escutar. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E acrescentou: aquele que ouve estas minhas palavras e as põe em prática é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ao longo dos diversos capítulos, consideramos os principais meios de vida interior. Dada a índole prática desta obra, ao tratar de cada um desses meios, procuramos oferecer sugestões que ajudassem a vivê-los com fruto, porque o que importa, acabamos de ouvir Jesus dizê-lo, é fazer a vontade de Deus, pôr em prática as suas palavras. Pois bem, para assegurar de modo permanente a prática dos meios de vida interior, é necessária uma garantia eficaz. Esta é o plano de vida espiritual. Assim como o cordão amarra um molho de flores, o plano amarra as práticas espirituais e impede que caiam e murchem. O que é um plano de vida espiritual? O plano de vida espiritual consiste simplesmente em programar as práticas da vida interior, oração, comunhão, leituras, terço, etc., de modo a garantir que sejam realizadas com ordem e constância. Este plano inclui dois aspectos:
já mencionados em várias ocasiões nas páginas deste livro. A definição bem clara do número e do tipo de práticas espirituais que nos propomos realizar. Por exemplo, vou começar fazendo um plano que inclua só 3 coisas: leitura do Evangelho, terço e exame à noite. A direção espiritual pessoal poderá aconselhar-nos sobre esses pontos, ajudando-nos a determiná-los bem e a melhorá-los cada vez mais. O segundo aspecto consiste em definir também claramente a hora do dia em que cada prática será cumprida, um horário habitual para todos os dias da semana e outro para os feriados. Ou então, se suas tarefas são muito variadas, um horário preparado especificamente para cada dia. Esse plano ajudará a ser ajustado conforme as mudanças e imprevistos que forem aparecendo, e não conforme o nosso capricho e a nossa preguiça. Monotonia e amor. Sujeitar-se a um plano de vida, a um horário, é tão monótono, disse-me. E eu te respondi, há uma monotonia porque falta amor. Convença-se decididamente de que a monotonia, a rotina, não procedem da repetição das mesmas coisas, mas da fraqueza do amor. Talvez o entenda tomando como referência um exemplo da vida. Em certa ocasião, uma boa senhora procurou-me para conversar. Mal tinha começado a falar e já chorava. Quando lhe perguntei por quê, respondeu: durante 20 anos meu marido, todos os dias ao sair de casa para o trabalho, se despedia de mim com um beijo. Há 2 meses, ele sai sem nem me avisar. Mal andava aquele amor. Tão mal que o drama da separação veio pouco depois. Deu para entender? Enquanto temos amor, a repetição da mesma prática diária não é rotineira. Podemos não sentir amor e, no entanto, tê-lo. E bem grande. Quando uma mãe morta de sono levanta 3, 4 vezes à noite para amamentar, trocar fraldas, medicar ou acalmar seu bebê, duvido que sinta uma grande satisfação e alegria, talvez até resmungue. Mas ela ama imensamente seu filho, e esse seu amor, quer o sinta na hora, quer não, torna bonitos e eficazes todos os seus atos. Se tiver a oportunidade de ler alguma biografia de Santa Teresa de Ávila, uma mulher admirável, forte e empreendedora, que era ao mesmo tempo uma alma contemplativa de elevadíssima oração, verá como a santa relata que as horas de oração lhe trouxeram mais proveito espiritual foram aquelas, muitas, em que se sentia incapaz de pensar e de sentir, mas apesar da sua secura da alma, perseverava na oração, lá na capela, no horário certo, entregando-se assim humildemente nas mãos de Deus, que cumulava de graças essa sua fidelidade. Esse exemplo pode servir-lhe de se alguma vez acha que comungar, rezar, ler, etc. não serve para nada, porque você não muda, não melhora. Como podem servir-lhe também essas palavras de São José Maria? Quantos anos comungando diariamente? Qualquer outro seria santo, disseste-me. E eu, sempre na mesma, meu filho, respondi-te. Continua com a comunhão diária e pensa, que seria de mim se não tivesse comungado? Um fim ou um meio? Pode acontecer que alguns, sem reparar, transformem o plano de vida num fim. Para eles, o importante é chegar à noite e poder dizer, cumpri tudo. Se faltar alguma norma no plano, acharão que, para não sentir o mal-estar da inadimplência, devem cumpri-la à noite, mesmo que seja atabalhoadamente e caindo de sono. Esse cumprir é mentir. Porque não cumprem por amor a Deus, mas para sentir tranquilo, com a folha de serviço limpa. Desejam muito mais sentir-se quites do que agradar a Deus. Também o fariseu da parábola do capítulo 18 do Evangelho de São Lucas cumpria. Jejuo 2 vezes na semana e pago o dízimo de todos os meus lucros, etc. Mas o fazia só para ficar quite com Deus. Por isso Jesus diz que saiu do templo reprovado. A procura do amor. Deve ficar muito claro para nós que o plano de vida é somente um meio para amar a Deus e cumprir a sua vontade. É unicamente para alcançar essa meta que procuramos praticá-lo. O exemplo do amor humano pode mostrar-nos por analogia o valor desse plano. Com efeito, todo verdadeiro amor humano requer conhecer cada vez melhor a pessoa amada. Essa é, em grande parte, a relação a Deus, a finalidade de várias normas do plano, como a leitura meditada da Bíblia, especialmente do Evangelho,
A leitura de livros de formação e de espiritualidade cristã. A meditação. O amor humano exige esforçar-se por não magoar ou ofender a pessoa querida e, se o fizermos, pedir-lhe perdão e reparar o mal feito. Aí está a razão dos exames de consciência, da confissão frequente, das mortificações que praticamos para vencer faltas e indelicadezas que ofendem a Deus. O amor humano exige dialogar. Quantos amores não murcham por falta de diálogo? Conversar, saber escutar, abrir o coração. Isso é o que nos propomos com a meditação, a oração mental, a visita ao Santíssimo Sacramento e, em geral, com todo tipo de orações. Exige ainda ter, no dia a dia, muitos detalhes de delicadeza. As práticas que cumprem essa finalidade são, entre outras, o oferecimento do dia a Deus, o anjo do Senhor, as jaculatórias, os outros pensamentos ou orações espalhadas como o sal que dá sabor ao longo do dia. Por fim, o máximo anseio dos que se amam é chegarem a ser um só coração, uma só vida, terem uma união perfeita e feliz. Para nós não há maior união com Deus, com Jesus, do que a Eucaristia, a Santa Missa e a comunhão. Você percebeu? Falando de coisas de amor, foram aparecendo como atos naturais e muito convenientes as diversas normas que compõem um plano de vida espiritual e que fomos comentando, uma por uma, ao longo deste livro. Se procurarmos vivê-las com fidelidade, chegaremos pouco a pouco àquela meta que enche de sentido a vida e abre as portas da eternidade, a santidade.